Senhor, chegamos aos 35 anos do aniversário do nosso Templo Central da Área 97, inaugurada de 25 de 6 de 1889. E aqui nesses 35 anos teve batismo com o Espírito Santo, cura e libertação. E agora eu convido você a assistir essa história contada pelos irmãos que cooperaram nessa grande obra. Agora vamos acompanhar um pouco do início dessa história, contada através da vida do nosso irmão Diácono Luiz Cruz, a qual ele faz parte ainda dessa grande jornada que é o Novo Israel 2. Dia 10 de fevereiro de 90 foi a primeira vez que eu entrei nessa porta. Eu aceitei Jesus no sábado, né? Quando foi no domingo, eu vim aqui. Desde esse dia, eu faço parte dessa história. Bom, meus queridos, então, eu fico até um pouquinho pensando em falar da vida da igreja, porque falando da igreja, está falando até de mim também, eu no meu ponto de vista. Então, porque esse ponto aqui, ele foi iniciado aqui em 88, no final de 87 para 88, através a irmã Miriam, a irmã Vilma, chegaram aqui, andavam evangelizando, eles queriam um ponto aqui para uma congregação. O irmão Inácio aí com a irmã Rosita conseguiram esse ponto aqui para a congregação. Então daqui deu início a abertura do trabalho, começaram a montar a congregação. Dia 25 de junho de 89 foi a inauguração do templo, do primeiro templo, casinha de madeira, de 8 por 10, o tamanho da congregação. E quem diria que um lugar onde não tinha pavimentação, nem um recurso de estrutura, Deus escolheria para construir um templo que salvaria vidas. Então aí começou a construção aqui de madeira, aí foi se programar para construir a alvenaria. Durante esse trabalho aqui, 5 carradas de pedra, a gente subiu na costa, toda noite, a gente subia de noite, de noite, teve que se reunir para botar tudo aqui para cima, subiu 5 carradas de pedra, as carradas de areia, que eu não lembro mais quanto foi. Aí foi a abertura daquela escada, porque ela era estreita, aí foi o trabalho daquela escada ali, que puxou para aquela largura, e aí já fez de concreto. Eu não me recordo o ano, mas o dirigente daqui era o irmão Paulo. Quando na época do Juscelino Freitas, né, foi o período dessa construção de alvenaria. Aí assim chegou em frente, foi cobrindo. Depois veio da lã, aí já puxou o primeiro piso, fez o forro, né? E aí depois, agora veio o pastor Naldo, já conseguiu mais esse terreno para cá e fez esse ponto aqui, muito, muito lindo aqui, esse ponto aqui, né? E aí agora a tendência é só continuar, cada um que chega, que vem, faz um pouco assim, e chegou até o ponto dessa maravilha que está até agora do jeito que tá. Então, aí assim vem. Aí entrou vários outros mais, né? Teve dirigente que passou 3 anos e pouco, outros teve um aqui que passou só 5 meses, né? E assim chegou ao ponto aqui, o pastor Naldo que passou 9 anos, chegou ao ponto de passar 23 dirigentes, já passou nesta congregação. E Deus tem nos sustentado para fazer até aqui. Então, meus queridos, é isso aí. Eu só tenho a agradecer por estar esse período todo aqui, essa casa aqui ter me suportado esse tempo todo aqui, graças a Deus por isso. Não tem motivo. Às vezes a pessoa pergunta assim, irmão, você não quer sair daqui? Não, aqui eu já estou tipo seringueira, a raiz já está maior do que a árvore, então não pode arrancar. E até hoje, Deus tem nos sustentado, Deus nos tem dado força. Ao longo desses 35 anos, passaram 23 dirigentes a qual trabalharam nessa expansão dessa grande obra. E um deles é o casal de pastores, Lucide e a pastora Valdirene Carvalho, que se dispuseram arduamente para o trabalho de crescimento e expansão desse templo. A paz do Senhor, eu me chamo Lucide Santana da Silva, me congrego na área 97 desde 1990, chegamos aqui dia 17 de novembro de 90, e desde lá nós estamos aqui contribuindo com a obra do Senhor. Sou a pastora Valdirene e também estamos contribuindo aqui a esse tempo que o meu esposo falou. E durante esse longo tempo, nós temos muitas histórias, assim, a memória, né, dessa igreja, dessa área, porque aqui é onde eu pude apresentar meus filhos, onde a menor, quando eu cheguei aqui, tinha 3 meses, então ainda apresentei ela aqui. Então foram 4 filhos que foram apresentados nessa igreja e foram criados mesmo nessa igreja, nessa doutrina. E faz tanto tempo que hoje são tudo pessoas já casadas, já têm filhos, e nós somos avós de 8 netos, todos ainda nessa igreja. Então eu louvo a Deus por esse momento maravilhoso a qual o Senhor, né, tem nos dado esse privilégio. E são muitas histórias.
Muitas das vezes, agora está muito bom, né? É asfalto, é escada, mas quando nós chegamos aqui no Novo Israel 2, essa igreja era de madeira, muito pequena, uma igreja, né? É feita assim, somente para nós nos reunirmos para adorar o Senhor, mas, porém, era difícil. Quantas vezes nós viemos para cá, para essa igreja? Eu vinha meio-dia orar, 6 horas da tarde, e às vezes nós tínhamos que vir descalço. Muitas vezes. Vinha descalço porque a lama era terrível. Quando chovia, meu esposo não, ele botava o sapato, botava a sacola. Vinha com sacola. E chegava aqui, ele tirava a sacola e ficava de sapato. Quantas vezes ele escorregava com os filhos, os braços ocupados, com as crianças tudo pequenas e caía, era escorregando porque era muito escorregadio, né? Era que subiava aqui, essa rua São Marcos. E quando chegava aí para subir naquela escadinha de madeira, né? Toda humilde mesmo. Mas aqui foi aonde nós nos encontramos com o Senhor verdadeiramente e sempre fazendo a obra do Senhor nesta área, servindo ao Senhor e servindo, né, a comunidade. E é muito gratificante isso, nós hoje poder contar essa história, né? E quando eu cheguei aqui nessa igreja, nós já tínhamos irmão Luiz na porta, já era irmão Luiz, e desse mesmo jeito que ele está até hoje, sempre servindo ao Senhor, contribuindo em tudo. E sempre com essa alegria, né, de estar servindo a igreja. Ele era a pessoa assim, como sempre. Tudo que a gente precisava, tudo que a gente... Irmão Luiz estava na porta, estava na secretaria, estava na construção, estava nos encontros, para onde chamava irmão Luiz, ali estava irmão Luiz. E hoje, graças a Deus, nós ainda temos irmão Aleluia. Luiz. Falando em construção, com o nosso irmão Luiz, a gente tivemos muita oportunidade de trabalhar junto na construção da igreja, na construção do departamento infantil. Irmão Luiz é um grande cooperador com a obra de Deus. E ele tem demonstrado isso nessa trajetória de 34 anos que nós temos nessa área. E a gente se sente muito feliz e alegre em conhecer ele, ter pessoas com essa idade de existência na igreja, na área 97. Tá. Eu me lembro que uma vez, o Luiz tem muita história que quando eu me lembro, eu acho graça sozinho. Aqui do nosso lado esquerdo morava um irmão com o nome Edmilson. E o Luiz veio colocar umas lâmpadas aqui. Não tinha esse fogo lindo, maravilhoso. E a escada fugiu do pé dele e ele ficou pendurado na estrutura. E é alto. E ele começou a gritar, socorro, socorro. E o nosso irmão Edmilson, que morava do lado, escutou os gritos de desespero, veio ver o que era. E o Luiz estava pendurado na estrutura da igreja. E aí só Deus mesmo, porque aqui um lugar não tinha vizinho, fechado a igreja. Como que alguém ia ouvir o grito de socorro? E ele veio socorrer o Luiz. Ele se lembra muito bem disso. E ele colocou a escada e ele voltou a pisar na terra firme. Então, o irmão Luiz é um grande inspirador por Deus, para chegarmos a um grande contribuidor desta obra. Ao longo desses 35 anos, passamos por grandes construções, a qual Deus nos ajudou a expandir para a construção desse templo ao qual nós fazemos as nossas reuniões. E me lembro de muitas histórias assim, nós trabalhando até mesmo, às vezes, na chuva, no sol, e a gente tinha aquele alvo de concluir aquela parte do templo para que, quando fosse chover, não viesse a chuva destruir. Então vamos passar um pouco mais do horário, a gente ia até mais à noite, se sacrificava para cumprir com aquele trabalho, para que a chuva, quando viesse, não estragasse. E sempre quando a gente fazia essas situações, a gente terminava, orava e chorava, porque a gente era pouco número de membros. E a gente olhava para o templo da igreja, que era tão grande, mas uma estrutura grande, e os obreiros eram pouco. Então a gente se unia, era 5, 6 obreiros, para construir. Para os olhos humanos era muito grande. Mas graças a Deus que Deus nos honrou, e que pouco número de pessoas, em pouco tempo que eu digo 4, 5 anos, ou até mais de 5 anos, aí a igreja multiplicou. Isso, louvar a Deus pela nossa liderança, dos pastores, dirigentes, que eram pessoas que estavam do nosso lado, como o pastor Benedito. Logo em seguida veio o pastor Garcia, que foram os homens que desbravaram a missionária Miriam Lins também, foi ela que fundador. E tudo isso foram para a honra e para a glória do Senhor. Hoje nós estamos com uma história do Novo Real 2, da área 97, muito linda. Mas os primeiros obreiros que estiveram aqui, foi esse momento desafiador, e que hoje nós louvamos a Deus pela igreja que nós estamos servindo, pelo Deus que nós estamos servindo, pelas conquistas e pelas vitórias que Ele nos deu. Por mesmo sendo poucas pessoas, mas a gente se tornava grande porque nós nos unimos muito, e isso fluía, o trabalho de Deus fluía. Podemos ver que hoje nós estamos num templo como esse, e quando Paulo diz que um colhe, um planta, outro semeia, se realiza na nossa vida hoje. Se realiza na nossa vida hoje. Quem conheceu o Novo Rio 2 há 30 anos atrás, 34 anos atrás, e vê hoje, ele vai ficar abismado pelo tempo que passou e pelo que Deus fez nesse lugar. E outros pastores, outros dirigentes se passaram. Eu dirigi essa igreja por 3 vezes. E sempre quando era necessário para uma outra congregação, eu nunca disse não, sempre estava disposto. Já em 2001 para 2002, eu estava dirigindo o Novo Rio 5.
E o pastor Jairo Borges passou comigo. O pastor Jairo Borges, ele não tinha transporte na época, ele andava tudo de pé, a área 97 tudo de pé. E ele chegou lá na igreja e disse, vamos lá no Novo Rio 2 agora. Isso devia ser umas 7 horas da noite, de quinta-feira. E quando eu cheguei aqui com ele, nós subimos a escada, ele olha para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi os barrancos desbarrancando. Aí ele disse, tá vendo que tá desbarrancando aí? Eu disse, pois é, né, pastor, tá desbarrancando aí. Esse é um grande desafio para você. Eu sei que você já está trabalhando no Novo Rio 5, mas eu preciso de você aqui. E no outro dia eu já estava aqui. Ele disse, não se preocupa lá, que eu vou dar um jeito de dirigir lá. Eu quero que você fique aqui no Novo Rio 2 novamente. E eu vim para o Novo Rio 2. Isso era uma época de inverno. E um dia chovia, outro sim. Um dia sim, outro sim. E com essa chuva estava desbarrancando a frente da igreja. E ele me disse, você pode construir essa contenção? Eu disse, pastor, posso, nós vamos nos unir e vamos conter. E foi quando nós nos reunimos, eu, o Feitosa, irmão Luiz e outros irmãos que me fugiram aqui à memória, mas a gente conseguiu conter. E quando nós contemos, o banco estava desbancando e nasceu no coração o desejo de colocar uma grama. Logo que surgiu aquelas placas de grama, era um cara e era muito bonito, é muito bonito. E foi quando a gente comprou para mais de 50 metros de grama, aí colocamos aí na frente da igreja, ficou um tapete. E eu fiquei tão alegre, pastor, que benção, Deus nos ajudou, a gente, em meio aí à dificuldade, chovendo muito, e a gente conseguiu solucionar um problema que com certeza ia ser gravíssimo para a igreja, ela estava se aproximando aí já da frente da igreja. Ele disse, poxa, que bom, maravilhoso. É bom. Queremos parabenizar a área 97, parabenizar cada dirigente, cada congregação, cada pastor que abraçam essa obra. Essa obra não é nossa, mas sim de Deus, é aquele que nos chamou e nos escolheu. É por isso que somos vitoriosos, porque o Senhor que tem nos escolhido e todos nós somos vitoriosos. Hoje nós estamos de parabéns a essa igreja, a essa área, por esses 35 anos de existência, pregando a palavra de Deus, sendo sol, sal e a luz do mundo. O Novo Rio 2 faz parte da trajetória de diversos irmãos, desde a missão com criança até a missão com idosos. E um deles são o casal de diáconos, Artêmio e Maria, que eles vão partilhar conosco a sua trajetória até os dias de hoje aqui na nossa amada congregação. A paz do Senhor, boa noite. Eu sou o diácono Artêmio, aqui da área 97, né? E eu quero, assim, apresentar também, hoje, minha esposa, né? Amém. A paz do Senhor, amados. Meu nome é Maria, né? Maria Alice. Sou diaconisa da Casa do Senhor e hoje nós estamos aqui, né? Mas a nossa história, ela, na realidade, não começa aqui, né? Nesse meio tempo. Quando eu cheguei aqui na congregação, eu era criança, né? E eu tenho muitas memórias, muitas lembranças do lugar, né? Eu cheguei aqui com 10 anos de idade. Quando nós chegamos no bairro, não existia assembleia no bairro do Novo Israel. E a minha mãe, ela sempre ela sempre congregou em outra denominação. Então, quando ela ficou sabendo aqui do lugar, que abriu uma igreja, a gente passou a participar daqui, né? E cheguei com 10 anos, eu tive essa oportunidade que o Senhor me deu de participar por departamento infantil, departamento de jovem e o departamento de adolescente, né? Sempre o Senhor me chamou na área do canto, então sempre eu participei com os jovens, com os adolescentes, através do canto, né? E depois, eu creio que foi em 90, quando nós chegamos aqui pelo bairro, e aí o meu esposo, que hoje é meu esposo, né? Que na época, na faixa da juventude, foi o meu primeiro namorado, né? E congregamos junto, trabalhamos junto na obra do Senhor, né? O Novo Rio 2 faz parte da história e da memória de cada irmão. Assim também o seu membro mais antigo, o diácono Luiz Cruz, que ele constrói e construiu boas lembranças e histórias nesses 35 anos da nossa igreja, que é o Novo Rio 2. E na época o irmão Luiz era o porteiro, ele sempre foi esse tempo todo o porteiro da igreja. Antigamente existia o jovem adolescente, era do lado direito e adolescente do lado esquerdo. E tinha vários adolescentes, jovens que congregavam aqui junto com a gente. O bom é quando o pastor dizia, olha, vamos dirigir culto em casa de fulano de tal, a gente botava a caixa no ombro, descia a escada de barro que era aquela alegria de fazer a obra do Senhor com os demais irmãos, né? E sempre o irmão Luiz esteve presente na vida da gente, na vida da igreja, sempre foi um porteiro exemplar, né? Ele não deixava os jovens bagunçar dentro da igreja, né? Sempre ele estava ali rigidamente corrigindo os irmãos. Era bem rígido. Bem rígido mesmo, né? Hoje não, que ele está já um pouco cansado, né? Mas sempre ele foi um porteiro rígido, né? Mas para a honra e glória do nome do Senhor, para as coisas melhorarem, né? Então eu congreguei bastante
tempo aqui, onde eu fui batizado pelo Espírito Santo, onde eu fui batizado nas águas por aqui, lá no Templo Central, né? E na época do irmão Feitosa, na época de muitos irmãos que passaram por aqui e hoje não estão mais aqui, estão em outra cidade, né? Mas passaram por aqui, né? E aqui foi crescendo, a igreja era de madeira e começou a vender o churrasco, que era para levantar a parede da igreja, né? Nessa época eu era servente ainda, não era nem pedreiro ainda, era servente, né? Mas a gente participou, né, do crescimento da igreja. Hoje nós estamos vendo um templo bonito, né? Onde as coisas de Deus chegaram, né, numa média assim, espiritualidade bem avançada, e aonde eu dormi várias noites quando a igreja era de madeira para não roubar o som da igreja, Para vigiar. né, para vigiar o templo. Então o ladrão tentou roubar durante a gente estar aqui umas 5 vezes, levaram o som e meu pai correu atrás e conseguiu pegar o material de volta. E eles entravam nesse beco, aí do lado, a igreja era desse beco para cá, não era Pelo encostado. telhado. Arrombava janela, aí quando chegava, aí eu comecei a dormir dentro da igreja. Né? Eu era vigia de dormir dentro da igreja. Então foi um privilégio muito grande para mim ter participado, como até hoje a gente está aqui. Hoje nós fazemos parte do Ministério de Louvor da igreja, onde o qual nós adoramos ao Senhor, eu e minha esposa, né? E um sonho realizado, né? Então nós estamos aqui, né, como os obreiros, né, como diácono, né, como louvam o Senhor, pregamos a palavra de Deus. E para nós é muito gratificante, temos só a agradecer a Deus Verdade. por ter conhecido várias pessoas como a gente conhece hoje, né? E louvamos a Deus por isso. Amém? Amém. Ebeneze, até aqui nos ajuda o Senhor. Nesses 35 anos, a Igreja do Novo Israel 2 vem se posicionando como sal da terra e luz do mundo, para influenciar uma geração, não só aqui em Manaus, mas o Amazonas e o mundo afora. E juntos fortificaremos na graça de Deus, para influenciar até que Ele venha.